Paz do Senhor a todos, tudo bem? Boa noite, aqui quem vos fala é o pastor Wesley Zait. Hoje, mais uma vez, estou muito bem acompanhado, um time de peso, um time de homens e mulheres de Deus que vai abençoar a tua noite aí, aonde você estiver. Amém, meus amados? Primeiramente, quero agradecer por estarmos juntos, unidos aqui nesse propósito de falar um pouco da palavra de Deus. Está ao vivo nesse momento o programa Maranata, o programa da Igreja Bíblica Reviver, aqui na Rádio Exclusiva FM. Estou aqui da direita para a esquerda, né? Vamos começar assim. Estou aqui com o diácono Edson. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estou aqui também com a pastora e professora Vasti, porque hoje vamos falar de conhecimento. A paz do Senhor, boa noite a todos. Do meu lado esquerdo aqui está presbítero Fernando, como sempre aqui, nosso companheiro fiel. Boa noite a todos, que Deus abençoe. E estamos aqui também com o nosso querido diácono Rafael, homem de Deus, evangelista. Eita! Amém, glória a Deus, boa noite a todos, Pai do Senhor, a todos. Aleluia. Amados, antes mesmo de começar esse programa, dar início a esse bate-papo que vai ser muito bom, eu quero orar com você e peço para Deus entrar aí onde você estiver, no seu trabalho. Às vezes você já está em casa, no ônibus, encontrando aí nossa live, no meio do caminho. Às vezes um ponto de ônibus, aonde você estiver. Nós vamos pedir agora para que o Espírito Santo de Deus venha estar com você nesse momento, venha entrar na tua casa, entrar na tua faculdade, aonde estiver. Você ora daí que nós oramos aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos abençoar essa noite. Amém? Amém. Ore conosco. Soberano, bendito e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos fazendo esse programa, de ter essa oportunidade aqui, nesta noite, nesse momento, de estarmos passando aí para o teu povo, Senhor, um pouquinho da palavra, do conhecimento, um pouquinho da sua palavra para eles. Que o Espírito Santo de Deus venha abrir a mente e o coração do seu povo nesse momento, venha guardar aonde ele estiver, no caminho da ida, no caminho da volta. Às vezes o Senhor a pessoa já está numa guarita trabalhando, às vezes a pessoa ali também, Senhor, já está na tua casa, no horário de descanso. Ah, soberano, bendito e eterno Deus, sabemos que o Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe, é um Deus onipresente, que está em todos os lugares e pode todas as coisas. Por isso, Senhor, te pedimos, entra agora na casa do meu irmão, na casa da minha irmã, aquele que precisa e necessita de uma cura. Entre, Senhor, com as tuas providências de cura, com o teu poder de cura. Aquele que precisa de uma libertação, Senhor, liberta ele ou ela. E aquele também, Senhor, que precisa de uma transformação, de um renovo da parte do céu, que venha receber essa transformação, esse renovo da parte do céu, em nome de Jesus. Amém, meus amados? O tema de hoje é muito interessante e é um tema bem polêmico também. E eu quero literalmente te convidar a participar desse programa, dessa polêmica, né? Por quê? Porque conhecimento, dizem, que esfria. O conhecimento mata. A letra mata, né? Que é o jargão de todo mundo aí. Mas o que a própria Bíblia diz também? E conhecer a verdade vos libertará. Ou outra parte ainda, o meu povo padece por falta de conhecimento. E nós vamos falar muito referente a isso, a palavra sobre conhecimento, cada um vai dar a sua opinião aqui. E eu queria saber a sua opinião aí de casa. Qual é a sua opinião sobre essa noite, que nós vamos falar de conhecimento? Qual é o seu conhecimento que você tem na Bíblia? Você queria ter mais conhecimento, gostaria de estudar a palavra? Hoje nós estamos aqui com uma professora, especialista em grego. Ela vai dar uma palhinha aqui pra gente, ela vai abrir a tua mente referente a um pouquinho do que é a importância de conhecer os idiomas originais da Bíblia. Então, só pra gente entender, participa aí conosco pra gente saber. E aí, Edson, o que você acha? Conhecimento é importante, não é? Você que não estudava antes, passou a estudar conosco. Qual a diferença que fez isso na tua vida? Verdade, né, pastor? Cumprimento de novo os irmãos com a paz do Senhor. Realmente, sem conhecimento nada somos, né? Independente de religião
ou de ter uma vida cristã, na nossa própria vida, no dia a dia, nós precisamos do conhecimento, porque para qualquer coisa que nós vamos fazer, na atividade do trabalho, no estudo, ou qualquer atividade que vamos exercer, a gente precisa ter o conhecimento mínimo daquilo que nós vamos fazer. E foi o que o pastor falou, realmente eu era uma pessoa, posso dizer que 100% leiga, e eu nunca tive um interesse real de estudar, de pegar a palavra e ter um conhecimento e poder me aprofundar. Depois que eu conheci o pastor Wesley e comecei a frequentar as aulas e comecei a ter um pouco mais de entendimento, hoje ainda tô engatinhando ainda, né, nesse meio, mas assim, hoje em dia eu tenho um pouquinho de conhecimento e eu procuro sempre transmitir isso para as pessoas. Quando você absorve alguma coisa, você transmitir para as pessoas, porque muitas pessoas acabam não se envolvendo ou tendo assim, de trabalhar na obra, fazer as coisas, porque não tem o entendimento da palavra. Porque realmente eu tinha uma mentalidade de ver a Bíblia como uma coisa muito complicada. Eu olhava assim, eu começava a ler e eu não entendia. E depois eu fui descobrindo que a Bíblia realmente ela é interpretativa, ela tem várias versões e cabe a nós interpretarmos da melhor maneira possível, mas assim, sempre procurando entender e eu acho que quando nós temos uma dúvida, procurar uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento. Por exemplo, quando eu tenho alguma dúvida, eu sempre pergunto para o pastor, falo, pastor, tá assim, aconteceu, ou presto muita atenção numa pregação, e depois eu procuro rever de novo essa pregação e vou procurar na Bíblia e vejo nos sites e vejo em vídeo do YouTube e sempre procurando entender melhor. Porque assim, no começo eu realmente falava assim, puxa, eu começava a falar os nomes dos personagens bíblicos, eu falava, não vou conseguir decorar o nome de todo mundo, e para mim os nomes diferentes eu já procurava abandonar, já desistia logo. Mas depois, quando eu comecei a pegar firme e ter um pouco mais de querer fazer as coisas, né? Tipo, não aquela falta de interesse. Você tem um pouco de interesse, daí você consegue ficar mais fascinado por aquilo, né? Você vai descobrindo as coisas. Tomando mais atenção. Vai te dando mais atenção, você vai tirando aquela trava que tinha, você começa a ter um entendimento maior e, lógico, o convívio do dia a dia no meio cristão vai fazendo automaticamente você ter um pouco mais de interesse, né? Então, assim, eu acho que para tudo nessa vida, não somente na parte da religião, mas para tudo nessa vida nós temos que ter o conhecimento, né, de tudo que nós vamos fazer. Você vai montar uma coisa, você precisa ler lá o manual de instrução, tudo. Então, pro cristão, o manual de instrução é a Bíblia. É muito fácil, você lê a Bíblia, interpreta, se tem dúvidas, pergunta para quem tem um pouco mais de entendimento e o negócio vai para frente de muito facinho, né? Amém. Pastora e professora, se apresente aí para o povo que não te conhece, que tem muita gente que te conhece, mas para quem não te conhece, se apresenta, fala a importância que tem aí o conhecimento, né, da palavra, principalmente, não só conhecimentos gerais, mas o conhecimento da palavra. Dê a sua opinião e a gente vai bater nesse papo aí no final do programa. Gente, boa noite, a paz do Senhor a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus essa rica oportunidade de estar aqui, né, nesse momento. Quero agradecer também ao pastor Wesley pelo convite, me sinto honrada, principalmente para falar desse tema assim maravilhoso, né, gostoso e polêmico também, com certeza, né? Bom, o conhecimento é algo que você adquire e que ninguém te rouba. Eu fui criada ouvindo o seguinte: aprenda o máximo que você puder. Porque é algo que ninguém nunca vai poder te tirar. Podem te tirar qualquer coisa, menos isso, né? E aí, eu desde pequena comecei a ler a palavra de Deus e comecei a me interessar. Com 9 anos, meu pai disse, agora você vai ler. Porque eu questionava muito o meu nome, primeiro. E ele disse, então você vai ler o seu nome na Bíblia, então a gente vai conversar. E ali comecei a ler, eu falava, nossa, pai, esse livro aqui não é legal, porque não tem figurinha, é ruim de entender e tal. Mas com o tempo eu fui amando a palavra de Deus. Chegou o tempo que eu comecei a querer aprender um pouco mais. Até porque Edson, né, disse que é difícil de entender. Claro, a Bíblia, para começo de conversa, não está colocada, os livros não estão colocados aqui numa ordem cronológica. E aí a gente tem aquelas versões com umas
com linguagens antigas, e hoje você tem linguagens atuais, né? Várias aí, não vou citar, mas vocês... Jovens, né? Tanta que fica mais fácil. E aí eu tive também a grata oportunidade de conhecer os originais, né? Estou aprendendo, na verdade, né? Porque é muita coisa. Eu estudo aí grego e hebraico há 6, 7 anos e tem horas que eu falo, meu Deus, que vergonha. Para quem estuda tanto tempo, tá ruim o negócio aqui. É muita coisa para aprender. Mas a importância de aprender primeiro a palavra de Deus é porque existem coisas contidas na palavra de Deus que são conhecimentos milenares. Isso é inquestionável. E aí a gente olha para a ciência e diz assim, mas será que a ciência contribui para que a gente compreenda a palavra de Deus? Com certeza. A palavra de Deus, muitas vezes a gente olha a ciência, parece que está falando outra coisa, mas quando você vai juntar as duas, você entende que é a mesma coisa, fica muito melhor, muito mais compreensível. Isso aí é fantástico para a gente. Eu quero citar 2 versículos aqui, um que o pastor Wesley já citou, né? Que é Oséias 4:6. Sim. Meu povo perece por falta de conhecimento. Mas aí tem uma coisa que parece que entra em choque, né? Aqui em Eclesiastes 1:18, Salomão, nada mais, nada menos que o sábio das coisas terrenas, era o melhor sábio, o maior sábio. Porque na muita sabedoria há muita angústia e aquele que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Meu Deus. Então aí você vê Oséias falando que o povo de Deus perece por falta de conhecimento e esse versículo aqui parece que entra em choque. Sim. Só que aqui a gente precisa entender que ele disse que na muita sabedoria há muita angústia. E aquele que aumenta em conhecimento aumenta em tristeza. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estudo há bastante tempo, né? Mas eu conheço muito pouco ainda. Eu sei que conheço muito pouco. Mas o pouco que eu já estudei, eu consegui entender esse versículo. Existem coisas que a gente descobre, como você disse, pastor Wesley, que a gente começa a entender, começa a estudar, e aí parece que esfria, né? Sim. Já ouvi várias vezes. Você vai fazer teologia? Ah, já sei, você vai desviar na fé. Exatamente. Você vai largar esse negócio aí. Você não vai pregar igual. Não, você não vai pregar. Bom, você também citou que a letra mata, mas o espírito vivifica. Exatamente. Existe uma palavrinha no nosso dicionário, no nosso vocabulário, que eu acho linda e especial, que é equilíbrio. Então, tudo demais envenena, tudo demais estraga, tudo né? Excesso. Tudo de menos também é ruim, a gente precisa entender isso. E aquilo que Salomão disse aqui, você faz ideia do que Salomão conhecia? Você faz ideia do que Salomão estudou? O camarada observava formiga, gente, pelo amor de Deus. Sim. Sabe? O camarada, ele olhava a cobra, ele olhava a água, o percurso de tudo, ele olhava as estrelas, ele olhava tudo. E aí teve uma hora que ele conheceu tanto, que eu acho que ele olhou e falou assim, gente, não está valendo a pena. Será que foi quando ele começou a escrever Não há nada de novo debaixo do céu? Exatamente. Então, existe realmente algo que é lindo, é o equilíbrio. Nós devemos estudar, nós devemos pesquisar, nós devemos realmente nos informar, mas nós não podemos jamais deixar de ler a palavra de Deus. Por mais que eu vá aos originais, entenda ali o significado de logos, que é profundo. Sim. Eu entenda o significado de um brechite, que é maravilhoso, é profundo. Mas, olha, de nada vale se você não deixar esta palavra em português, que foi escrita para você, entrar no seu coração, fazer morada. E, como já foi dito aqui, é o nosso guia, é o nosso manual. Não tem erro. É por aí que a gente tem que ir. Amém. Vamos, antes de passar para os dois aqui da esquerda, que os dois estão fervendo aqui, deixa eu só já dar boa noite para o povo, né? Eu saí aqui, tive que sair e voltar de novo porque estava realmente um pouco travado, o pessoal está perguntando. E aí acabou, agora destravou, e eu saí, aí eu perdi, tinha um monte de pessoa lá na frente. Se você não saiu, Edson, dá a paz do Senhor para o povo, a partir antes, né? Porque assim, ou o Fernando. Aqui eu tô vendo ó, o Rafael que está conosco, Dalila, paz do Senhor a todos, boa noite, Fábio Júnior,
Armand Cremilda também. Fernando está falando, compartilha, meus irmãos. Alessandra Camilo Teixeira. Aprende é a coisa que ninguém pode tirar, como você mesmo falou, Vashi. E nunca mais ninguém te engana. Emerson Moreira, que Deus abençoe todas. É o seu chefe? O chefe tá aí. Manancial Ídia Voz, que tem um programa aqui de sábado do Pastor Osmar, é uma bênção. Quero dizer boa noite, povo. Maranata, hora vem, Senhor. Amém. Está aí conosco também o pastor Alexandre, que estava aqui conosco semana passada. Amém, pastor Alexandre. Tá a pastora Edna, Márcia Dedoni, boa noite, paz, a Marcinha. Minha vizinha. É, sua vizinha hoje, isso mesmo. Alessandra Camilo, paz, Rafael. É a tua esposa? Ela tá diferente na foto. Tá aqui também conosco a Cristiane Santos Messiano. Tá aí a Kátia Oliveira, pastor Anderson tá aí conosco também. Deus é muito bom. Pastor Anderson, hoje é um tema que o senhor gosta, hein? Falar sobre conhecimento. A Kátia, peço oração por minha filha, para mim e também para o meu trabalho. Amém, Kátia. Nós temos aí também quem mais? Lucimar Chaves. Lucimar Chaves. Pastor Maxwell. Pastor Maxwell. Tem mais alguém aí? Kátia Pavão. Kátia Pavão não apareceu ainda para mim. Pastora Edna. Pastora Edna. A pastora Kátia tá. A pastora Kátia. Kátia Pavão tá aqui. Boa noite a todos. Muita oração e proteção. Amém. Tem alguém que tá aparecendo para você que não apareceu, porque às vezes é seu conhecido? Sim, tem o Davi Cruz, que é meu irmão. Missionária Érica Suzana também Pode falar, está aqui. dá boa noite para eles aí. Olha, gente, prazer ter você aqui, viu? Muito legal. Fica com a gente até o final, hein? Tem muita coisa boa aí. Muita coisa boa aí. Não. Não perde a sua bênção. Sim. Tem alguém aí, Rafa, que tá aqui que eu não citei? Minha esposa, amém. Queria deixar um beijo para ela. Tá meu irmão Fábio Júnior, amém. Amém. Presbítero, tá o pastor Felipe, amém. Um grande abraço a todos aí. Silvia Lulu também. Bom, pessoal, eu quero a sua opinião referente ao conhecimento. Nós estamos falando aqui conhecimento. Conhecimento é necessário? É bom? Não é? Qual é a sua opinião? É bom? Não é? Comenta aqui. Se você já aprende, se você já estuda, onde você estuda, comenta aqui conosco, participa. Tem alguém aqui que tem alguma dúvida? Chama ele, marca o nome dele aqui para ele participar aqui conosco. Presbítero Fernando, o que você acha do conhecimento? Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela pastora Vasti, que está aqui hoje com nós, a bancada aqui do irmão Rafael, pastor Wesley, nosso irmão Edson. Conhecimento é tudo, né? Quando eu vim pro Evangelho, era difícil de interpretar a Bíblia. Igual como o senhor começou a dar aula para nós, o senhor falava para não ler a Bíblia, para meditar. Que se você meditar na Bíblia, ela entra na sua cabeça. E eu queria fazer uma pergunta aqui para a pastora Vasti. Lá vem. Quiz. Você também Qual pode mandar sua pergunta. a diferença entre o conhecimento e a sabedoria? Conhecimento a gente adquire, né? Conhecimento a gente precisa estudar, a gente precisa buscar, a gente precisa de um tempo para você ter conhecimento. Ninguém nasce, eu acredito, né? Sabendo. Nós não somos seres alados, somos extraterrestres, nós nascemos, até eles, né? Nós nascemos para conhecer. E o conhecimento é algo tão interessante porque o ser humano, ele tem sede do conhecimento. Sim. Claro que cada um dentro da sua área, né? Cada um tem da sua área. Agora, a sabedoria, a gente vai adquirindo com o tempo também, mas conforme a gente vai conhecendo, são coisas que caminham paralelamente, né? Só que a pessoa sábia, ela exercita um outro lado, né? Nem todo mundo que tem conhecimento é sábio. Verdade, é isso que eu ia falar. Né? Não é todo mundo que tem conhecimento que sabe resolver, que sabe administrar, mas a sabedoria, né, é algo Tem que gente vem que às vezes se a perde no mais. conhecimento, É um né? plus. É. Eu vejo, assim, essa caminhada nossa aí, tem muita gente conhecida, muitos conhecidos, muitos pastores amigos que foram professores nossos, enfim. Eu sempre falo, tem alguns que acabam não se perdendo, mas algumas pessoas que passaram nessa caminhada conosco, eu vejo assim que
tem o conhecimento, mas não tem a sabedoria e acaba até tomando um rumo diferente. Isso é complicado. Né? Aliás, a sabedoria, ela é personificada, né? Quando a gente lê Provérbios 8, a gente começa a ver ali que ela estava junto com Deus lá no começo, E ela na escolhe quem ela quer, formação e na fundação do mundo. Exatamente, isso que eu ia falar. Deus do céu. Ela escolhe a pessoa. Gente, você tem noção disso? Tomara, oxalá, que a sabedoria te escolha. Escolha a mim. Por isso eu gosto de provérbios. Provérbios você tem que ler todos os anos, pelo menos uma vez. Entrou aqui agora conosco também a Eliane, nossa diaconisa. Minha esposa, né? É, tua esposa. Minha esposa também tá aqui. A dona Dalila tá lá em cima. Não sei se ela só deu boa noite, mas Dalila, aparece mais aí. Dá um oi que você tá aí. Alexandre Leonardo coloca assim, pastor, conhecimento é maravilhoso, pois você não fica enganado. Literalmente encontra Deus com profundidade. E aí, Diácono Rafael, o que você acha do conhecimento? Ele é necessário, não é necessário? Ele é bom? Fala igual a pastora Vasti, o excesso mata. Dê sua opinião. Amém, glória a Deus. Agradeço a oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos, com a pastora Vasti, aprendendo, né? A gente está engatilhando na fé, no conhecimento. E conhecimento nunca é demais, amém? Lá em 2 Pedro fala, né? 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mas o grande desafio hoje, irmão, a gente, apenas com um toque, a gente conhece muitos conhecimentos, a gente acessa muitos pregadores, a gente acessa muitos livros, e o grande questionamento é saber filtrar, né, esse conhecimento, porque hoje em dia, qualquer um abre na live alguma coisa e fala alguma coisa e está fora da palavra. Então, se a gente não tiver o conhecimento, a gente é enganado. A gente se deixa enganar pela aquele falso conhecimento. O grande segredo hoje em dia é nós, como cristão, saber filtrar, saber ler a palavra do Senhor, porque qualquer um pode nos enganar, né? Lá em Efésios 6:17, Paulo ele fala que nós devemos usar o capacete da salvação, que a nossa luta é na mente, é no conhecimento. Então, se a gente não tiver um conhecimento bíblico verdadeiro, né? Antes de tudo, é necessário buscar esse conhecimento. É necessário buscar conhecer o caráter de Cristo, conhecer o caráter de Deus. É necessário filtrar para depois colocar esse capacete. Então, conhecimento, conhecer a Jesus. Também fala lá em Oséias 6, então conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor Jesus. Então, o grande desafio para nós cristãos hoje em dia, na era moderna, é saber filtrar qual é o verdadeiro conhecimento, qual é o verdadeiro evangelho, qual é o verdadeiro valor da palavra. Porque se a gente não tiver um conhecimento verdadeiro, a gente vai ser enganado, não é verdade? Sim. A gente vai ser iludido. Né? Quantas pessoas perderam, quantas pessoas que tiveram um chamado, né? Se perderam por falta de conhecimento, porque não buscaram a palavra, porque um falso profeta lançou uma palavra e não conheceu. Então a palavra é prosseguimos em conhecer ao Senhor Jesus, amém? Amém. Devia ter olhado para lá. Isso que eu dei uma ponta assim, porque quando está mudando, muda as câmeras. O excesso de conhecimento também, né, torna as pessoas... Eu conheço muita gente que conhece um pouquinho aqui, aí minha chefe está aqui, ela vai ser minha eterna chefe, por mais que hoje a gente seguiu cada um caminho diferente, mas ela sempre fala a síndrome do pequeno poder. O que é a síndrome do pequeno poder? Eu conheci muita gente que, às vezes, a gente sabe o nosso nível de conhecimento. E às vezes a gente vê algumas pessoas falando besteira, porque o Rafa falou uma coisa muito importante. Tem muita coisa, tem muita besteira também na internet. Sim, é o que mais tem. Tem muita besteira na internet. Daí o leigo vai lá, ouve... E transmite aquilo como se fosse um conhecimento adquirido no livro mais caro do mundo.
Mas ele ouve. Aí muitas vezes você vai pedir a fonte da pessoa, a pessoa fala assim, eu vi no YouTube o pregador X. E tem muita gente que a gente, né, acaba vendo aí, indo nas nossas igrejas e tal, você acaba percebendo que você vai falar assim, fulano tá sendo uma cópia da maneira de pregar, a maneira de repetir, até o falar em línguas está sendo igual, a profecia está sendo igual. Aí você fala, gente, cadê a separação da pessoa? E a separação que a gente fala é, a pessoa, como você mesmo falou, pastora, cadê aquele tempo que você se dedica? Por exemplo, essa semana aqui, quem vai pregar é a Danila, lá na nossa igreja. Ela tá trancada desde domingo no quarto, ela se tranca no quarto. Eu peguei os livros e falei, tá aqui, todos os livros, aqui tá. E pega daqui, pega dali, vai pro quarto, você não vê mais a Danila, nem segunda, nem terça, nem quarta. Deve estar no quarto agora, com certeza, ou deve estar na sala porque não tem ninguém lá, o Kevin está no quarto, enfim. Mas, se você quer se tornar bom, por exemplo, um médico, para ele se tornar bom, ele tem que automaticamente se atualizar. Né? Então, o médico que não se atualiza, ele fica para trás. Eu vejo isso com a questão de dentista, por exemplo. Sim, hoje em dia... Vários dentistas, várias áreas. Mas aí você né? entra num consultório, dependendo de como for, se a pessoa só fala assim, eu só faço extração, só faço como é o nome? Só canal. Obturação, canal, acabou. Aí você fala, esse é da antiga. Porque não faz uma limpeza, não faz um clareamento, não faz tudo que são uma estética hoje, né? Que falam de estética. Então, assim, você que está aqui, que está participando com a gente, independente daquilo que você esteja passando, o mais importante é você se libertar. E o que vai te libertar é esse livro aqui chamado Bíblia Sagrada. Como foi falado, você não precisa saber tantos aí os originais, basta você dominar esse livro. Você vai se autodominar. E hoje em dia existem várias versões bem mais acessíveis e com uma linguagem mais fácil, né, para o pessoal mais moderno, né? Porque antigamente a linguagem era bem complicada, né, pastora? Sim, muito. Tem áudio, né? Versão áudio da Bíblia hoje. Nossa, fantástico. Às vezes eu vinha no meu carro antigo, eu vinha escutando. Vinha escutando, às vezes, uma aula, né, no YouTube, porque isso facilita muito a nossa vida. Então, assim, a pessoa que às vezes fala, poxa, eu tenho 1 hora saindo de casa, vou lá, de lá para cá, eu gasto 1 hora. Tá bom, ótimo, bom tempo para você estudar aí. Né? Pelo menos para você prestar atenção na aula, com fonezinho de ouvido. Vem no ônibus ali, procura vir sentado, né? Não dá para você fazer as anotações, mas o que a pessoa prefere? A pessoa prefere vir 1 hora dormindo dentro do ônibus, né? Eu vou descansar nesse período. Mas não está se atualizando. Pastor Wesley, nós como professores e pregadores, eu não prego, eu falo que eu dou uns recados, né? Mas nós como professores, como pregadores, palestrantes, seja lá o que for, você tem noção de que você está falando para 50 pessoas, por exemplo? Você tem 50 interpretações ali diferentes? Nossa. Você tem noção disso? Agora, imagina você falando algo que não foi inspirado por Deus, mas que você viu na internet uma pregação, e aí você vai repetir essa pregação. Sabe o que vai sair? Vai sair um negócio atrapalhado, vai sair um negócio com a cabeça fora do lugar, e muitas vezes sem espiritualidade nenhuma. Eu conheço pessoas que falam para mim, quando eu vou pregar, eu gosto de ver fulano, fulano, porque eu gosto de tirar ideias. Ideia, tudo bem. Mas copiar a mensagem é algo assim... Gente, é terrível. Agora, a outra coisa que eu vejo é nós, como ouvintes da palavra de Deus, nós, como espectadores, dentro de igreja ou numa sala de aula, aceitando tudo que o professor, que o pastor, que o palestrante está falando. Sabe que eu acho que você também é professor, pastor Wesley, você sabe que o melhor aluno é aquele que pergunta. Sim. O melhor aluno é aquele que indaga. Se eu aprendi alguma coisinha até hoje, é porque eu perguntei, eu questionei. O meu pai era pastor, né? Me fazia sentar no primeiro banco. Eu era aquela criança, pense numa
filha de pastor, que filho de Terrível. pastor primeiro não tem nome, né? Não tem nome. Mulher É de o pastor filho não tem nome. feliz. Então, aí ele teve uma época que ele falou assim, agora você vai sentar no primeiro banco, Vastizinha, porque você é terrível. Você não assiste, não deixa ninguém assistir. Então, eu fui lá. E aí, ele começou a perceber que mesmo ali eu ficava inquieta. E ele me deu uma lição de casa. Agora, você vai ouvir a pregação e em casa você vai me dizer o que você aprendeu. Eu fiz isso com os jovens umas vezes. Isso é bom. Dá o resumo do que você entendeu. Não é castigo, né? É aprendizado. É aprendizado. E ali eu comecei a prestar atenção e eu comecei a perceber que eu não entendia o que ele falava. E chegava em casa e eu falava, por que você disse aquilo? Por que você disse aquilo? E aí eu comecei a perceber que eu precisava realmente estudar. E ele me ensinou, não aceite tudo que você ouve. Você não é papagaio para sair repetindo. Então, hoje, por mais que eu aprenda, eu ainda gosto de olhar, e o professor diz que Salomão foi o rei mais sábio. Eu gosto de ir lá e conferir e falar o que eu estou lendo, não o que eu ouvi. Sim. E, infelizmente, né, já foi dito aqui, a gente está vendo uma geração, não é geração, né? Acho que sempre foi assim, não há nada novo embaixo do céu. Exatamente. A gente está vendo um povo cada vez mais... o Brasil é um celeiro de pregadores. Mas a gente vê pessoas que, infelizmente, elas ouvem e saem repetindo o que ouviram. E se quem falou não tinha autoridade, não sabia o que estava dizendo, você pode passar vergonha. Sim. Então, vai estudar. Eu incentivo todo mundo. Vai estudar. Comece pela Bíblia. Você quer ser um pregador? Comece pela Bíblia. Não adianta você ler outros livros. Existem escritores que escrevem numa linguagem muito fácil de se entender e são profundos, né? Quando a gente está começando ali, a gente gosta de um Hernandes Dias Lopes, que é maravilhoso. Nossa. Ele escreveu ele reescreveu a Bíblia toda. Mas não adianta você ler os livros dele ou de outros. Eu estou citando ele, mas tem outros. Se você não conhecer a Bíblia. Verdade. Eu sugiro que você vá, né? A gente citou aqui Eclesiastes. Vá ler Eclesiastes. Tire a sua percepção de Eclesiastes. Depois, você vá para os compêndios. Sim. Você vá para os outros livros. Mas nunca deixe de observar essa palavra. Aleluia. E aí, qual a sua opinião? Você já teve alguma experiência aí referente ao conhecimento? Porque eu quero saber, agora eu vou falar outra coisa que é meio polêmica. Tá? Porque tem algumas igrejas que não têm culto de ensino. Não tem a escola bíblica dominical que seja. Não tem. Eles não têm uma EAD da vida, não tem nada. Não incentiva as pessoas a estudarem. Male a levar a Bíblia. Não quero citar nomes, mas você vê lá a pessoa lendo um versículo, um texto, ou como foi falado, fora do contexto. E lá a pessoa fala o que quer, porque nós também, como conhecedores da palavra, nós podemos interpretar a Bíblia de várias maneiras que nós queremos, podemos induzir a quem quiser. E aí, o que a palavra diz? Meu povo padece por falta de conhecimento. Existem muita gente dentro da igreja que não conhece a Bíblia. E não tem um incentivo dentro da palavra, porque aí eu vou ter que citar uma outra situação também. Não sei se aconteceu com você, pastor, mas eu acho que você lembra que eu comentei. Eu fui pregar em Santana do Parnaíba. E aí eu trouxe o básico da vida de Abraão. O básico. Não entrei nem nas profundidades, entrei o básico da saída dele e tal. Enfim. Mas eu trouxe um pouco de Rumash, coisa simples. Nada extraordinária. Aí depois, no outro dia, o pastor literalmente despregou. Por quê? Porque os alunos foram perguntar... Eu preguei na sexta, quando foi no domingo, ele já pregou dando as indiretas. Por que eu quero saber da criação, da vida de Abraão, não sei o quê. Eu quero saber o que Deus está fazendo. Por quê? Porque ele não tinha o conhecimento e as ovelhas foram perguntar para ele e ele não tinha resposta. E quantas vezes nós pregamos alguma coisa ou até mesmo ensinamos alguma coisa, quem não sabe, o que ele vai falar? Ah, tá falando besteira.
Porque, infelizmente, o conhecimento ele tem um custo. Cara. Até mesmo a pastora falou assim, ó, leia a Bíblia. Se você tem uma Bíblia de dificuldade, de difícil entendimento, compra uma outra, com uma outra versão que seja para você entender um pouco melhor. Até mesmo eu sempre falo, começa pela Bíblia, compra uma Bíbliazinha de estudo. Igual essa aqui, ó, que tá aqui, ó, Bíblia, a diferença de Bíblia, né? Bem grossona e tal. Uma Bíblia de estudo King James mesmo. Porque ela vai te dar uma noção daquilo que você vai começar a falar. E hoje, quando você fala assim, mas quanto que é uma Bíblia boa de estudo? É 150. É caro. Pagar 150 em uma Bíblia, você vai reter o seu conhecimento, é caro. Então imagina o restante, mas você vê a pessoa, desculpa, não tenho nada contra, mas a pessoa que fala que tá caro uma Bíblia de R$150 é a primeira a comprar um iPhone antigo, nem não é um dos novos, igual o do meu aqui, um iPhone 7 de R$800 e pagar à vista. Porque o iPhone para ela não é caro, mas a Bíblia de estudo de 150 é. Então assim, até quando você está disposto a comprar ou gastar com coisas supérfluas e não investir naquilo que é conhecer o teu Deus, conhecer Jesus, saber mais sobre o Espírito Santo, porque quanto mais, a única forma que você tem de se aproximar dele é isso aqui, ó. É tendo esse conhecimento. E hoje, um curso ou qualquer coisa parecida, as pessoas acham caro. O que você acha? Igual eu vou falar aqui. Fomos na igreja de um amigo nosso, o pastor Wesley foi pregar. Vou falar porque ele sempre acompanha quando ele vai pregar fora. E depois, no final do culto, o pastor Vasti, uma membra lá da igreja de um amigo nosso, perguntou de onde que ele tinha tirado tudo aquilo. Aí ele foi, explicou, tirei tal lugar. E ela questionou, acho que questionou o pastor dela depois, né? Você entendeu? E por isso que eu falo, o conhecimento é tudo. Aí o pastor passou o facão? Passou. Perfeito, eu ia comentar Que isso nunca porque mais. você fecha a agenda. Fechou a agenda. Você fecha a agenda, rapaz. Já E aconteceu ao isso. mesmo tempo, em outros lugares, abre a agenda. A agenda. Sim, Né? sim, sim. Para sim. quem tem visão, né? Porque tem muitas pessoas que não têm essa Não visão, tem. né? Ele acha que é tipo uma soberba, É. que a pessoa está se achando melhor do que a outra. E na verdade não é nada Não disso, é. porque a pessoa tem culpa de ter o conhecimento, de ter o entendimento das coisas. Se a pessoa procurou, correu atrás, estudou, então assim, foi o meu caso mesmo, assim, eu nunca tive interesse, e a partir do momento que eu comecei a ter interesse, aquilo foi me fascinando cada vez mais, e você vai tomando gosto pela coisa, e chega uma hora que você fala assim, poxa, como que eu consegui viver tanto tempo sem querer ter o entendimento, na verdade, porque assim, nós temos o entendimento, só que nós não queremos usar esse entendimento no dia a dia, né? A gente Sim. lê e lê palavras ao vento, né? E só que se você quiser realmente entender e você tiver interesse, você vai ter esse conhecimento. Só que as pessoas não querem isso, né? Pode falar. Gente, olha só. Já falava. Já lembrei de um versículo aqui. Daqui a pouco eu Coçou, termino. né? Coçou. para, Deixa eu não. falar. O Posso negócio falar? fica bom. Pode. Ó, provérbios que... Você tem que ler provérbios, entendeu? Começa por Não, faz o Provérbios. seguinte, sei que a Bíblia é difícil, então começa em Provérbios, você não vai errar. Agora, isso aqui que está sendo falado, existem vários tipos de pessoas. E eu tenho certeza, que para você ser um líder religioso, um líder... Nós não está falando no contexto religioso aqui de igreja. Para você ser um líder, a primeira coisa que você precisa é ter a sua mente aberta e não obturada, não fechada. Exatamente. Você tem que ter a sua mente aberta, porque você vai encontrar um monte de gente pelo caminho, com ideias mil. E se você for radical, olha, as portas vão se fechar para você. Não é você que vai fechar a porta para as pessoas. E Provérbios 11:2 diz assim: quando vem o orgulho, então vem a vergonha. Meu Deus. O orgulhoso passa vergonha, tá? Só Muita. isso, Verdade. né? Então, vamos lá. Quando vem o orgulho, então vem a vergonha. Mas com os humildes está a sabedoria. Sabe por glória. quê? Porque o orgulhoso, Edson, ele começa a falar assim, eu não preciso disso. Aí já vai falar, eu não preciso desse negócio aí, gente. Pelo amor de Deus, da onde vocês tiraram esse negócio? Em vez do camarada ir lá e olhar, falar assim, gente, aonde você aprendeu isso aí? Porque isso é interessante.
Eu Sim. quero aprender com você. Sim. Gente, a gente aprende com criança todo dia. Nossa. Você aprende com os animais. Por que você não... Por que que um pastor, uma pastora, um chefe aí religioso, um presidente não pode aprender com alguém que está lá embaixo, né? Que começou agora na fé. Lá Ele embaixo não tem perdão pela aceitação, palavra, é. mas começou agora. Não tem aceitação, É eles não novo. aceitam. Não, não pode. Aí passa vergonha, porque às vezes, numa dessa, vem alguém que está começando, mas tem o coração aberto, a mente aberta, gosta de aprender. Com certeza. E na sua simplicidade vem ensinar. Porque a gente pensa que, às vezes, a pessoa que vem cheia de pombo. Não, gente, a pessoa muitas vezes vem com simplicidade. Ontem Sim. eu estive numa igreja, onde eu tenho ministrado algumas vezes. Aliás, o pastor Alexandre Leonardo esteve lá. E aí eu eu preguei um tempo atrás, ontem veio um rapaz e falou assim, pastora, eu quero saber por que você falou aquilo na mensagem assim, assim, assim. Legal. Eu queria entender isso daí, porque eu achei legal Bacana, essa isso palavra. é bacana. Falei, menino, vem para cá. Vem aqui, deixa eu te dar o endereço, deixa eu te dar o lugar. Você vai lá na fonte, vai aprender. E tem muito mais coisa lá para você aprender. Então, a pessoa humilde, ela sempre vai ganhar. Sempre vai ganhar. E aqui diz que ele vai ganhar sabedoria. E aí o orgulhoso vai ganhar vergonha. Alguém aqui está querendo passar vergonha, gente? Pelo E a amor de humildade Deus. é tudo, né, Né? pastor Vasti? Lógico, A pelo humildade amor de tudo. Deus. Muito, o tempo todo. Só para complementar aqui, ó, diante disso que a pastora falou, Provérbios 10, 14 diz assim, ó, os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é o convite à ruína. Meu Pronto. Deus. Ó, E aí, Rafa? É forte, né? É forte. vai para Provérbios, Não, gente. é verdade. Provérbios é muito forte, né? Tem uma palavra lá que é muito forte. Acho que dá para ler um capítulo por dia e a gente aprende muito com Provérbios, amém? Falar de conhecimento também, a gente não pode esquecer do apóstolo Paulo, né? A palavra fala que ele foi criado aos pés de Gamaliel, amém? Né? Ele foi alguém instruído no conhecimento, na cultura, né? Mas a palavra fala quando ele teve um encontro com o Senhor, né? Todo aquele conhecimento, né? Ele deixou de lado, não deixou de lado, mas ele entregou ao Senhor Jesus, né? Fala da humildade de Paulo, né? Como o irmão falou, como o pastor aqui falou. Muitas das vezes a gente paga numa pizza 70, 80 reais e a gente não paga no conhecimento, né? Sim, a gente não verdade. dá valor, um curso online, a gente não dá valor para as coisas do Senhor, né? Quando a gente era do mundo, a gente pagava aí no ingresso, né, caro de jogo, né? E imagine você aplicar o conhecimento, investir em você, Jogo, investir show, uma série de coisas. uma série de coisas. Então, irmão, é necessário, não que o jogo é pecado, livre disso, mas Futebolzinho Futebol. pode, É, né? Futebolzinho pode, né? mas assim, irmão, a gente investia em coisas. E muitas das vezes, quando as coisas são de Deus, a gente não investe. Porque, irmão Edson, a gente quer as coisas tudo mastigado, não é Sim, verdade? com certeza. A gente Hoje quer tá mais chegar no fácil, né? culto, Não é mais fácil? chegar no culto e mastigar. Então é necessário nós ter essa humildade, como foi dito aqui a pastora, né? E nós sermos humildes, né? Como Paulo foi humilde. Ali ele tinha todo o conhecimento, mas ele se pôs aos pés dos apóstolos, aprendeu com os apóstolos, o homem que já tinha conhecimento, mas a humildade faz toda a diferença em nossas vidas, né? Rafael, você Isso. sabe o que significa Paulo? Pequeno, menor. E quantas vezes, né, aos Coríntios, aos Gálatas, ele escreve, eu sou o menor dos apóstolos. Caramba, o camarada falar um negócio desse, olha que ele escreveu 13 cartas. Sim. Gente do céu. Uns ele fazia carinho, outros dava, né, uma chicotada. E assim, aí eu quero não polemizar, mas já polemizando, né? Sempre. Eu vou polemizar outra coisa. Né? Que eu lembrei. É isso. Sem polemizar, mas já polemizando, nós temos muitos pregadores, tá? Que eu conheço, que são de renomes, que eles recebem mensagem. Eles não se dão nem conta de parar, estudar, se separar, porque ele tem alguém que faz a mensagem para ele. E aí, sei lá, hoje, como você falou, o Brasil é um celeiro de pregadores. Ótimo, verdade. maravilha.
Só que a disputa para chegar lá em cima, pastora, é muito grande. E aí, assim, essa disputa, as pessoas não estão querendo crescer na base, no conhecimento, ou se estruturar primeiro para depois chegar lá em cima. Porque, vamos assim dizer, se a pessoa repetir uma mensagem aqui, outra ali, passou aqui, passou ali, vai passando sem ninguém perceber, quando chegar lá em cima e se ela chegar a estourar, ela não vai ter conteúdo. Do jeito que ela subir, ela cai. É verdade. Porque ela não vai ter um conhecimento para se basear. Ou, quando chegar lá em cima, não vai ter nem tempo. Por quê? Porque vai ser tão tempo acionado. Então, assim, você, pregador, pregadora, como ela me falou, mensageiro, mensageira, né, palestrante, tenta, pelo menos, conhecer aquilo que você está falando. O básico. Porque se você não conhecer o básico que você está falando, você vai repetir uma mensagem de alguém que nem sabe se foi consagrado ou não, nem sabe se é de Deus ou não. Tá repetindo, não sabe se vai ser bênção para o povo ou não. Porque, infelizmente, uma coisa é real. O povo hoje fala amém para tudo. Para tudo, para todo mundo. E eu vou falar algo dentro da nossa igreja, que isso eu falo por causa do conhecimento. O povo só aparece se tiver alguém de fora. Meu Deus. Na semana, no domingo tranquilo. Mas na semana, se a gente não fizer campanha nenhuma, não colocar nada de uma campanhazinha, nada de uma foto de um pregador de fora, esquece. Mas, pastor Wesley, é interessante esse negócio, né? A gente tem que, como acho que foi Salomão que disse, né? Que nós devemos dar valor para a prata da casa. Foi Salomão que Sim, disse isso? nossa, mas tem valor? Mas Não, mas olha difícil, só, né? olha só. Você, como pastor, você tem difícil, discípulos já. Aqui, ó. Você tem feito. Três Você aqui, ó. tem. Só você aqui tem 3, aqui na internet tem mais. Aí, você vai expandindo o seu. Esse aqui é o mais abusado. Eu É o mais adoro novinho, gente é abusada. vem. Eu gosto de gente Solta em mim. Eu Gente sou o pastor ousada. Wesley sem filtro. Agora vem cá. Você conhece a vida desse camarada? Esse eu Você conheço, esse eu conheço. como ele vive dentro de casa? Você conhece Sim, a família dele? sim, Ele que esse você tem que pôr conheço. pra pregar. Você Sim. conhece? Verdade. Agora, não nada contra, a gente Sim. gosta de novidade e tudo. Mas cuidado com quem você está chamando aí, É. pastor, para sua igreja. Dá valor para os seus. Tem pastores indo embora de igrejas porque Não tem oportunidade. oportunidade. Ah, mas caramba, ele quer aparecer? Não é isso, ele quer exercitar o que Deus deu para ele e o cargo que for colocado. Deixa eu falar um negocinho aqui. Deixa eu voltar lá para trás. Bora. Ó, você falou da Dalila, tá assistindo aí, né? Tá. Primeiro, Opa, deixa eu que dar que um tá? alô aqui. A Ana Paula falou assim, Vasti, você falou tudo, mas tanta gente que nem o diploma do curso pegou e o orgulho tá lá em cima. Meu Sim, Deus. concordo. Vamos orar, gente. Vamos orar por ele aí. Porque se Deus der força pra É a gente... síndrome do pequeno poder. Ela tá no primeiro ano de teologia, já se Tem acha que pedir o teólogo. paciência para Deus. Porque pedir força, a gente mata um desse. Mas, tem também o Emerson Moreira aqui, meu amigo. A Cristina Merciano também está aqui. Eu vi algumas pessoas aqui. Legal. Gente, olha só. Dalila. Tá aí, né? Dá um Tá aí, alô já aí, apareceu, tô Dalila. aqui. Aí, ó, Tá aqui? apareceu, tô aqui, O Vasti. meu tá atrasado. Dalila, deixa eu te contar um negócio. O ano de 2012, me chamaram para pregar. E aí eu falei, não, nunca preguei. Ah, mas você ministra louvor também, né? Não, eu falei, gente, ministrar louvor é 3 minutos cada música. Eu não vou pregar, não tenho capacidade, não tenho conteúdo, não tenho nada. Aí me falaram assim, você que pensa que você não tem. Eu falei, não tenho. Fui para casa, eu estou falando para a Dalila e para os outros e para as outras aí que nunca pregaram e estão com medo de pregar. É pra nós E aqui. aí, receba, povo de Deus. Receba. Isso aqui é para você, que Deus entregou aí. Você fala bem, você gosta de falar, fala só em rodinha. Vai pro púlpito, gente, pelo amor de Deus. Meu E tem Deus. gente da casa verdade. que tá fugindo, tá? verdade. Me mostra quem é, porque eu vou pessoa. Você não bom. quer falar? Porque você é o pastor, me convida. Eu tenho coragem de falar. Aí, sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, eu falei não, foi para casa, minha consciência pesou, aí eu orei, pedi perdão para Deus, falei, Deus, eu prometo que da próxima vez eu aceito, mas não manda ninguém me convidar mais. Tipo assim, um mês depois me convidaram de novo, falei, eu disse que aceitaria, eu vou ter que aceitar, porque o negócio foi com Deus, né? Sim, é Não óbvio. foi com o pastor, foi com Deus. E aí eu aceitei. Dalila, meninas, meninos, povo de Deus. Escutando aí, né, Eu Denise? ficava em casa, trancada, que nem a Dalila tá.
3 dias antes. Gente, eu não conseguia, sabe, comer direito. Vocês não têm noção. Era um nervoso. Muda a feição, Eu ficava, gente, Muda mas e na tudo, hora? Fê. Vai sumir tudo. Aí eu fazia 3 folhas, sabe? Dalila, tá fazendo folha, Dalila? Tá. Fez Pior que tá. Fiz 3 folhas, né? Pesquisei. Chegou na hora, eu falei, era para falar 20 minutos. Não, tudo bem, você vai falar só 20. Você tá preocupada de pregar uma hora? Só 20. Falei, tá bom. Aí eu coloquei o relógio do lado assim e comecei. E eu olhava pro papel, gente, a minha vista fazia assim, eu não enxergava mais nada no papel. Aí eu comecei a falar, agora preciso me Some virar. tudo. Preciso me virar. E aí eu comecei. Falei, gente, tudo que eu escrevi, eu fiquei 3 dias trancada, escrevendo. Minhas filhas chegavam e falavam assim, não fala comigo. Desse jeito. Eu, em casa, quando Né? eu entro dentro do quarto, tá me atrapalhando. Eu falei, Agora- calma, tô saindo. Agora você. Aí passou, preguei uma vez, preguei a segunda vez. Quando chegou na terceira, eu comecei a colocar só os tópicos. Aí fui um tempo colocando os tópicos. Daqui a pouco eu não enxergava os tópicos. Deus vai te enchendo. Aleluia. É o Espírito Santo que fala através de você. Amém. Se Glória a entrega, Deus. estuda mesmo. Se estuda, porque senão, na hora, você vai se atrapalhar. A primeira vez você vai ficar todo perdido, mas eu quero dizer uma coisa para você. Para vocês, para mim. Tá ouvindo aí, né, Eliane? Quem Ainda bem que es- você apareceu aí. É isso aí. Já Fala vou dando mesmo, nome já. Deus. Eu quero Fala, ser usada por Deus! Eu quero ser usada por Deus aqui. Sou meio Escutou, doida, né, né? Denise? Nunca mais me convida, né, pastor Que isso? Wesley? Aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que não era eu. Mas eu orava, eu pedia a Deus, eu estudava, a minha parte fui fazendo. E aí Deus foi dando. Hoje, está um pouquinho melhor. Porque aquilo tudo que eu já preguei, aquilo tudo que eu estudei, na hora, é o que a gente... O versículo eu não lembro onde está, gente, eu sou ruim de endereço. O Espírito de Deus vai lembrando para a gente tudo que você já aprendeu, tudo que já pregou, Sim. e vai encaixando uma coisa ali. Tem dia que eu quero pregar 2 horas. Misericórdia, mulher já fala demais. Então, gente, continua, não desiste, não diga não. Sabe por quê? Porque quando você subir no púlpito pela primeira vez, a igreja vai entender os teus erros de português, porque a gente erra. Vai entender você quando gagueja, porque eu gaguejo até hoje. Hoje na live eu gaguejei, que eu enrosquei, eu pensei que não ia sair dali. Tá nem aí, eu vou mesmo. Entende? Então tem uma hora que você começa a perceber que você vai dar para aquele negócio. E você começa a exercitar e um dia você chega lá. Não tenha medo. Todo mundo um dia começou. Você começou a andar porque você começou a engatinhar. Então, vamos engatinhar também na palavra de Deus, na fé. Um dia, você vai estar correndo. Se você já está correndo, começa, gente. Se lança por aí. É isso vai aí. fazer live, vai fazer rádio. Vai fazer alguma Em coisa. nome de Jesus. Amém? Ó, infelizmente, o nosso tempo voa. Infelizmente, está acabando. Eu quero falar aqui do nosso patrocinador. Denis, solta o vídeo aí dos nossos patrocinadores, que a gente já está encerrando. E logo após o videozinho do nosso patrocinador, eu quero dar um recado para você. Fica aí, tá bom? Agradecer também a todos que entraram aqui, que a gente não teve a oportunidade de estar Sim. falando o nome, porque entrou Muita gente. aqui. Tava com problema parado e foi de uma Eu vez. estava Desculpa. esperando para passar o nome das pessoas, mas assim... Eu Pode até soltar, Denis. até perdi aqui a quantidade de pessoas que entrou, porque entrou demais. Sim.
Aleluia, glória a Deus. Povo de Deus, eu quero te convidar para o nosso agosto do impossível, porque está sendo uma bênção. Quinta-feira passada, no domingo passado eu falei assim, pastor Vachi, antes de começar as quintas do agosto do impossível, eu gostaria que, né, eu falei assim, eu gostaria de Deus, um milagre, e Deus trouxe um milagre. Uma mulher que estava com suspeita de câncer, estava tudo dando para que ela, né, tivesse. E aí o médico falou, nossa, aconteceu uma bênção, um milagre, você não está mais com câncer, graças a Deus. E Deus agiu. E eu falo, né, coisas do impossível que a gente entrega no altar. Eu estava precisando de uma resposta de Deus, de uma porta, porque a minha estava muito ruim. Pode colocar, tá, Denis? E aí, graças a Deus, Deus abriu uma nova porta para mim. E eu tenho certeza, você que está precisando realmente de uma causa impossível na tua vida, seja na área sentimental, profissional, espiritual, ministerial, o nosso Deus sabe, e eu tenho certeza que Ele vai agir no impossível. Aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos, mas aquilo que Deus vai fazer, aquilo que é impossível, Deus vai fazer. E eu tenho certeza que Ele vai abençoar a tua vida. Amém, meus irmãos? Amanhã, às 19h30, na Rua Joaquim Afonso de Souza, 882, Igreja Bíblica Reviver. Pastora Vachi, obrigado. Pena que é muito rápido. Vamos ter que chamar outras vezes, né, Edson? Com certeza. Vamos ter que chamar outras vezes. Obrigado, Rafa, também, que não está podendo sempre estar aqui, mas sempre que puder a gente vai se trazer. Tá bom? Obrigado, pessoal que está aí. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Toda quarta a gente está aqui, no mesmo horário, 19h20, 25, estaremos aqui. Deus abençoe a tua vida. Logo em seguida vai vir o pastor Ricardo com o programa Apacentando Vidas. Fica aí também, que Deus abençoe a tua vida. Amém? E falando em conhecimento, hoje foi mais um dia que nós podemos aprender mais um pouco. Mais uma horinha aqui aprendendo com os professores aqui, né? Então... E a pastora Vachi já deu mais um incentivo aí, que eu vou meter a cabeça na pregação também. Ô, glória! Aleluia! Obrigado, povo de Deus. Deus abençoe a todos. Deus puro. Sem mistura.